Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para a nossa segunda aula sobre o tema da história das heresias cristológicas. Na semana passada, a gente tratou o tema de modo introdutório. Não entramos na questão da cristologia propriamente dita, mas nós fizemos uma extensa justificação da questão do estudo da heresia. E a gente viu, dentre outras coisas, em primeiro lugar, que a heresia é um fenômeno social fundamentado na própria realidade das interações humanas. Qualquer grupo que seja na igreja ou fora da igreja, manifesta fenômenos análogos ao fenômeno da heresia dentro da igreja. E a gente também desfez alguns mitos que pairam como suspeita em torno dessa questão da heresia. Alguns mitos muito populares hoje que supõem que a ortodoxia cristã não seria nada mais do que uma imposição do poder imperial de Roma ou coisa do tipo. Uma interpretação da história à luz da luta de classes, do marxismo, onde tudo aquilo que se tem como verdade nada mais é do que fruto do interesse das classes dominantes e que, portanto, aquilo que o cristianismo considera como herético nada mais é do que crenças que perderam a batalha pelo poder. Nós vimos também que muitas das heresias condenadas pela história da igreja foram condenadas porque a igreja estava preocupada com a verdade e com a justiça. Muitas delas eram demasiadamente legalistas, rigorosas, arbitrárias e mesmo intolerantes, e até mesmo misóginas, como nós lemos no relato do Evangelho de Tomé, que dizia que as mulheres, para serem salvas, tinham que se tornar como homens, palavras que o Evangelho colocava na boca do próprio Cristo. Então nós vimos que a igreja tinha uma preocupação correta em se preocupar com a verdade doutrinária. E então, por fim, nós tratamos de duas histórias fundamentais do livro de Gênesis. A primeira delas, a história da queda, em Gênesis 3, e a segunda, a história da Torre de Babel, em Gênesis 11. E ambas as histórias, nós vemos um homem transgredindo os limites impostos por Deus e as consequências terríveis advindas dessa tentativa. Então, o zelo doutrinário é um zelo pela saúde da igreja e, portanto, pela saúde e pela preservação e expansão da mensagem da salvação, que nós cuidemos para não transgredir esses limites. Irmãos, hoje nós vamos entrar propriamente na questão do que é uma ortodoxia e, consequentemente, o que é heresia. E, em seguida, nós vamos, por fim, entrar na questão da natureza do debate em torno da cristologia. Então, vamos lá. O que é ortodoxia? O estudo das doutrinas cristãs, o estudo da teologia, ele pressupõe a distinção entre ortodoxia e heterodoxia, ortodoxia e heresia. Pressupõe a distinção entre crença correta e crença falsa. E ortodoxia significa justamente ensinamento correto. Então, o que é a ortodoxia? Nada mais é do que o ensinamento considerado correto pela autoridade da igreja. Ou seja, é o conjunto de doutrinas, de ensinamentos expressos ou implicados pelas Escrituras, conforme, e atenção nisso, conforme a interpretação da tradição da igreja, em especial nos credos definidos nos grandes concílios ecumênicos. Agora a gente vai mostrar uma imagem aí na tela, que é uma imagem que muitos de vocês já devem ter visto circular na internet, que explica, de certa maneira, como funciona a relação da interpretação da Bíblia com a tradição da igreja
em especial dos credos e das confissões. À esquerda, você tem a interpretação da Bíblia com o auxílio dos credos e confissões. Nós vemos que a nossa interpretação ela se mantém numa linearidade e não foge para um equívoco nem para a esquerda nem para a direita. À sua direita, vocês têm um exemplo de como funciona a interpretação da Bíblia sem o auxílio dos credos e confissões. Se nós formos deixados sozinhos para interpretar esse livro, muito facilmente nós incorreremos em velhos equívocos que a igreja já identificou e já refutou há muito tempo atrás. Como diz aí, os documentos históricos, como credos e confissões de fé, jamais tomam o lugar das Escrituras, mas auxiliam na interpretação bíblica, ajudando a igreja a não repetir as heresias que surgiram ao longo da história do cristianismo. Ora, mas então quer dizer que nós não podemos questionar as confissões e os credos? Quer dizer que eles são infalíveis? De maneira nenhuma. De acordo com a nossa fé protestante, reformada, a única regra infalível de fé e prática é a Sagrada Escritura. Agora, Deus não deixou a sua igreja a sós. Deus não deixou a sua igreja sem o auxílio do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que guia a igreja, conforme Cristo prometeu, no caminho da verdade. E, portanto, é por isso que, fundamentalmente, os credos são importantes, porque representam uma síntese correta da verdade da fé, sobretudo os credos dos primeiros 5 séculos, Niceia, Calcedônia e Constantinopla. Por que a gente deve obediência, ou melhor, deve atenção a esses credos? Porque a igreja, a autoridade da igreja ao longo dos séculos, os considerou uma fiel interpretação das Escrituras. Em segundo lugar, vem as confissões de fé. As confissões de fé, na hierarquia das leis, estão abaixo dos credos. A gente tem a Escritura, que é a nossa Constituição, abaixo delas os credos definidos pelos concílios ecumênicos e abaixo deles as confissões de fé. Como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa confissão. Ninguém, enquanto cristão, é obrigado a ratificar, a subscrever a Confissão de Fé de Westminster. Então, você divergir dela em um ponto ou outro específico dela não faz de ninguém um herege, faz no máximo alguém não apto a comungar na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas outros irmãos pentecostais, batistas, não a subscrevem e nem por isso eles são hereges. Ou seja, as confissões elas têm autoridade no âmbito de uma dada denominação. Você, quando se tornou membro de uma igreja presbiteriana, você se dispôs a se submeter à confissão de fé de Westminster livremente. Ao princípio sola scriptura da Reforma Protestante, isso aqui é muito importante porque causa bastante confusão. Ao princípio sola scriptura da Reforma Protestante, não acompanha qualquer sugestão de direito à livre interpretação da Escritura. Em nenhum lugar os reformadores sugeriram que qualquer um é livre para interpretar a Escritura como lhe aprouver. Não. Mas o que acompanha o princípio é não mais do que o direito ao livre exame das Escrituras. E é isso que os nossos reformadores tão avidamente defenderam, o direito do fiel de examinar por si mesmo se a fé que ele está aprendendo na igreja é compatível com aquilo que está ensinado nas Escrituras. Repetindo, a Escritura é a nossa Constituição, credos e confissões são normas infraconstitucionais, por assim dizer, estão abaixo da Escritura. Nós devemos atenção a eles também, mas sobretudo à autoridade da Escritura. Portanto,
o nosso exame das Escrituras precisa estar atento àquela regra geral muito importante para distinguir a verdade da fé ortodoxa da depravação herética, que foi estipulada por um importante teólogo do V século, chamado Vincent de Lerins, que é a atenção àquilo que foi crido em todo lugar, desde sempre e por todos os cristãos. Trata-se de um tríplice critério da catolicidade ou universalidade, que diz o seguinte: para uma crença ser considerada ortodoxa, para uma crença ser considerada essencial à fé cristã, ela, evidentemente, tem que ser crida em todo lugar onde a igreja cristã se espalhou. Esse é o critério da catolicidade. O segundo é o critério da antiguidade. Nós repudiamos inovações teológicas, ou melhor, inovações dogmáticas ou doutrinárias. A verdade da fé tem que ser crida desde sempre, desde o tempo dos apóstolos, passando por Inácio, Jerônimo, Agostinho, Aquino, Calvino e até a nossa época. E, por fim, o critério do consentimento tem que ter sido crido por todos os cristãos. Então, o cerne da ortodoxia, da verdade da fé, atende a esses três critérios: catolicidade, antiguidade e consentimento. Desconfie, portanto, de qualquer afirmação doutrinária que não foi crida em todos os lugares onde a fé cristã se espalhou. Desconfie de qualquer inovação doutrinária recente que não foi ensinada por nenhum antecedente nosso, por Lutero, Calvino, por Aquino, por Agostinho ou outros, e que não é consentida pela maior parte da cristandade. Agora, o que distingue a nossa compreensão de tradição enquanto protestantes reformados da compreensão católica romana é que no catolicismo a autoridade da tradição é equiparada à autoridade da Escritura, e a isso nós repudiamos. E também a tradição no catolicismo romano vai muito além daquilo que é clara ou implicitamente disposto nas Escrituras. O protestantismo reformado compreende a tradição da Igreja como não mais do que aquilo que propôs Irineu de Lyon, a regra de fé. Então, os credos e confissões são a nossa regra de fé, que nos guiam como uma interpretação segura da Escritura. É por isso que, embora valorizemos o papel da tradição, nós rejeitamos alguns dogmas católicos, como a Assunção de Maria, a sua virgindade perpétua, o purgatório, a repetição do sacrifício de Cristo na missa, porque essas coisas, ainda que tenham algum fundamento em alguma tradição da Igreja, vão muito além daquilo que a Bíblia permite, para não dizer que conflitam claramente com o que a Bíblia propõe. A nossa fé, ela não é uma fé sujeita aos modismos de um determinado século. A nossa fé, ela não se reduz àquilo que uma dada cultura tem por certo ou que impõe por certo, mas ela perpassa e transcende todos os séculos. Ela começa em Cristo, passa por Paulo e segue numa linearidade até nós. Por isso, é de se esperar que haja uma consonância entre aquilo que nós acreditamos hoje em 2020 e aquilo que acreditava Lutero no século XVI ou Agostinho no século V. Nós, enquanto evangélicos protestantes, muitas vezes desprezamos o valor da Igreja e da tradição na nossa exegese da Bíblia, e isso é um perigo a ser evitado. Porque a Igreja, ela é o corpo de Cristo. E se a Igreja tem Cristo como cabeça, naturalmente Cristo terá preservado a Igreja de erros doutrinários fundamentais. A gente não pode se esquecer que a maior parte, se não todas as heresias, surgem de uma interpretação das Escrituras. Agora, o segundo slide que vai aparecer aí para vocês é a lição que ensinam J.P. Moreland e Garrett DeWeese
a esse respeito. Vamos ler em conjunto. Ainda que a história da Igreja não seja infalível, se houver uma concepção ou conjunto delas que tenha sido adotada amplamente por respeitáveis pensadores na história da Igreja, deve-se exigir muitas evidências antes de ir a uma direção diferente. Tome cuidado com a adesão a concepções de ensino bíblico que pareçam ser revisões politicamente corretas da Bíblia. Um bom teste para tais revisões é quando uma posição em uma área do ensinamento bíblico tenha sido adotada recente e justamente em um período em que houve pressão ideológica da cultura geral para que tal posição fosse aceita de alguma maneira. É mais do que irônico que seja descoberta pela primeira vez na história da Igreja uma concepção que coincidentemente está sendo recomendada pelos críticos da Igreja. Então, antes de você fazer a sua interpretação da Escritura, de modo a criar uma consonância com aquilo que o mundo vem ensinando, pare e pense se isso encontra eco na história da interpretação da Bíblia. E tomemos cuidado para não estar subvertendo a Bíblia em prol de alguma ideologia dominante, típica do nosso século. E é por isso que é importante estudar a história da Igreja, é por isso que é importante atentarmos aos credos e confissões, porque isso nos ajuda a distinguirmos aquilo que é próprio do nosso século e aquilo que transcende todos os séculos. A ortodoxia, portanto, diz respeito àquele conjunto central de crenças essenciais do cristianismo, compartilhada por todos os cristãos, em todo lugar e desde sempre. Então vejam, se a ortodoxia é o conjunto de crenças consideradas essenciais pela Igreja cristã, segue-se que uma heresia é aquilo que nega algum ponto essencial da fé cristã. E é por isso que, por exemplo, nós não condenamos como hereges os nossos irmãos batistas que discordam de nós na forma de administração do batismo. Eles batizam por imersão, nós batizamos por aspersão. Nenhuma dessas posições é heréticas, porque nenhuma delas questiona ou nega uma doutrina essencial da fé cristã. Ou mesmo a questão do pedobatismo ou credobatismo, nós somos pedobatistas e eu sou com convicção. Muitos irmãos batistas não são, e nem por isso eles são hereges, porque eles não negam o sacramento do batismo em si, eles administram de forma diferente. Agora, podemos falar sobre a natureza da heresia. A palavra heresia vem do grego hairesis, que no Novo Testamento é traduzido tanto como heresia, propriamente, ou como seita. Há uma inter-relação entre essas duas traduções, né? Porque geralmente a seita nada mais é do que um movimento que diverge da igreja, sai da igreja em torno de uma heresia. Só que no decorrer dos séculos, o uso que a igreja cristã deu a esse termo é com a conotação de escolha. Heresia significa escolha. Ou seja, o que é um herege? É aquele que escolheu seguir o seu próprio caminho. É aquele que segue o seu próprio caminho. Por que isso é importante? Porque então, nessa concepção, o herege é alguém que rejeitou o ensinamento da igreja e decidiu seguir uma interpretação particular por si só. Isso é um herege, aquele que nega a autoridade da igreja cristã. Na definição de Tomás de Aquino, a heresia é, portanto, uma infidelidade nos homens em que, após terem professado a fé em Cristo, corrompem os seus dogmas. Essa definição, ela nos ensina duas coisas. Em primeiro lugar, a heresia é algo que nasce no seio da igreja. A heresia é quando alguém ou um grupo
nega um preceito fundamental dentro da igreja e segue o seu próprio caminho para fora. E essa definição também demonstra que a heresia pressupõe uma ação deliberada, uma corrupção da vontade. Então, o que define uma pessoa como herege não é uma mera adesão. Isso aqui é importante e talvez seja a parte mais prática do nosso ensinamento hoje. Então, o que define uma pessoa como um herege não é uma mera adesão a uma crença não ortodoxa. Não é a mera adesão a uma crença considerada herética. Porque se assim fosse, a maior parte de nós certamente teria que ser condenado como herege. Na nossa exposição, a partir da semana que vem, nós vamos analisar diversas heresias cristológicas. E nós vamos ver que cada um de nós, mesmo que inconscientemente, tende para um lado ou para o outro. Muitas vezes adotamos crenças heréticas sem nem sabermos. Quem nunca, por exemplo, explicou a Trindade com aquela velha analogia da água? Que a Trindade seria como a água. A água se manifesta em 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. E assim seria uma analogia da Trindade. Essa analogia, portanto, ela é herética. Por quê? Ela pressupõe uma heresia denominada monarquianismo modalista, que vai dizer que a forma de manifestação da Trindade é nada mais do que cada uma das pessoas um modo de ser de uma única pessoa. A fé ortodoxa vai dizer que são 3 pessoas compartilhando uma mesma essência. A heresia modalista vai dizer que tem um cabeça que se manifesta ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo. Assim como demonstra a analogia da água. Então, muitos agora devem estar frustrados porque sempre usavam essa analogia, mas saibam vocês que ela é herética. Mas calma, nem por isso vocês são hereges. Por quê? A adesão a uma crença herética, ela pode se dar por diversos motivos não culpáveis. Por ignorância dos credos históricos, muitos de nós não conhecemos Niceia nem Calcedônia. Pode se dar por um erro de raciocínio, por uma compreensão inadequada da doutrina e uma série de outros fatores. Em nenhum desses casos, a vontade exerce um papel fundamental, pelo que uma das condições necessárias da pecaminosidade, que é a escolha da vontade, não está presente. E, portanto, nesse caso, diz-se que a heresia é meramente material. Por outro lado, a vontade pode inclinar o intelecto a aderir a algum princípio considerado falso pela autoridade da Igreja cristã. Motivos como orgulho intelectual. Isso talvez seja o principal. Quem nunca viu, por trás de alguém que segue uma doutrina herética, um orgulho, uma soberba, ou demasiada confiança na própria capacidade de raciocínio? Também, igualmente, soberba, arrogância. Aquela pessoa que você percebe que ela não está manifestando aquela crença por uma convicção intelectual, porque ela realmente assente intelectualmente aquilo, mas por uma disposição interna de discordar e desafiar a autoridade da igreja. Outras motivações, como o desejo por poder político ou eclesiástico, interesse material, o interesse por status, tudo isso pode fazer o indivíduo a adotar uma crença herética. A heresia volitiva, fruto da vontade, sim, essa é imputável e culpável ao sujeito. E essa heresia é chamada formal, porque ao erro material, ela acrescenta o elemento informativo da livre escolha. Então, o que constitui um herege? Aquele cuja matéria está errada, comete um erro material, um ensinamento errado, por uma motivação de insubordinação à igreja. Aí você tem um herege. Portanto, a adesão obstinada a algum princípio é necessária para caracterizar uma pessoa como herege. Pois enquanto
o indivíduo se mantiver no seu coração disposto a se submeter à verdade da igreja, ele permanece um cristão no seu coração. Ele não é um herege. Portanto, a heresia pressupõe uma disposição de oposição a Deus no coração. E por que eu disse que essa é a parte mais prática de nosso ensino aqui hoje? Porque nós lidamos diariamente com uma série de movimentos heréticos. Possivelmente, ou talvez certamente, as igrejas evangélicas de maior proeminência, aquelas que estão na TV, aquelas que têm cargos na política, são justamente aquelas que ensinam heresias, que são movimentos sectários. Tome, por exemplo, uma igreja herética que vem à sua mente. Provavelmente, a mesma igreja deve vir à mente de todo mundo. Um exemplo paradigmático. Existem diversas. Agora, é verdade também que muitos de nós já vimos pessoas sérias, pessoas piedosas, pessoas cristãs convertidas nessas igrejas. Igrejas que ensinam heresias e enganam o povo. O que fazer quando você tem um amigo, membro de uma igreja sabidamente herética, mas você sabe que ele é um cristão, ou seja, alguém que está ali ouvindo heresias e muitas vezes repetindo heresias. E é justamente por isso que é algo comum nós vermos pessoas migrando dessas igrejas para as igrejas mais sérias nos últimos anos. A pessoa que se converte verdadeiramente, cedo ou tarde, ela vai perceber o ensinamento herético e vai deixar aquele ensinamento e aderir à verdade da fé. Paulo, apóstolo, esse sim um apóstolo de verdade, ele parece reconhecer essa distinção quando ele lidava com os hereges de seu tempo. Isso fica muito nítido, por exemplo, quando nós lemos a epístola de Paulo aos Gálatas. Essa epístola é considerada a mais visceral das epístolas de Paulo. Porque quando nós a lemos, nós percebemos que Paulo ali estava irado. Porque ali a maior das heresias estava sendo cometida, a negação da essência do Evangelho. Falsos mestres judaizantes estavam se inserindo na igreja para inserir elementos da lei como necessidade à salvação. Mas é interessante porque Paulo ali lida de modo muito diferente com os falsos profetas que estavam corrompendo a fé do povo e com um povo que estava sendo enganado. Lá em Gálatas 5, tem uma passagem muito famosa em que Paulo chega ao ápice da sua irritação. Gálatas 5, ele chega a se referir aos seus adversários, dizendo: quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Ele chega a desejar que os seus adversários se castrassem, ou seja, ele é muito duro com os hereges. No entanto, ele é misericordioso com aquelas pessoas que estavam sendo enganadas. A esses, ele chama de irmãos. Ele chama de meus filhinhos. Ou seja, dois grupos. Os enganadores e os enganados. Mas os dois acreditavam na mesma heresia. Aquele povo de Gálatas estava passando a acreditar na heresia que os judaizantes estavam ensinando. Mas Paulo lida com eles de maneira diferente, porque ele sabe que os falsos profetas eram lobos, eram falsos, tinham motivações perniciosas no seu coração. E aqueles da igreja da Galácia estavam sendo enganados. E agora, perante o ensinamento correto, por serem cristãos em seu coração, por terem uma disposição verdadeiramente cristã em seu coração, se submeteriam à verdade da fé. Então, o que constitui um herege é uma disposição rebelde no coração, não só um erro doutrinário fundamental, é uma oposição deliberada à igreja. Então, muito cuidado ao lidarmos com essas igrejas proeminentes no nosso país hoje, com ensinamentos absolutamente pervertidos.
Nem todos que ali estão são lobos. Tem muita gente enganada e muita gente cristã, muita gente piedosa, que só está esperando que nós cheguemos a eles de forma misericordiosa, chamando-os de irmãos e apontando a verdade na Escritura. Eu mesmo tenho alguns amigos que passaram mais de década em igrejas como essa. Mas chegou um momento que, lendo melhor as Escrituras, eles começaram, assim como os bereanos, a comparar o que ouviam no púlpito com aquilo que liam na Escritura. E perceberam que estavam sendo enganados por lobos, falsos profetas. Então, que sejamos duros com esses líderes que enganam o povo, esses falsos profetas e hereges. Mas cuidado, para que com isso a gente não machuque verdadeiros irmãos nossos e verdadeiros amigos, por que não? Bom, já falamos de ortodoxia e como lidar, já falamos de ortodoxia e já falamos de heresia, e como lidar com depravações heréticas. Agora nós vamos, por fim, entrar na questão da cristologia, sobre a natureza da questão cristológica. Na doutrina cristã, possivelmente a cristologia é o tema mais vasto, mais amplo, por duas razões. Primeiro, que Cristo é o centro da nossa fé. Então, naturalmente, será o tema mais explorado. Mas também por causa da complexidade inerente da doutrina da encarnação. E é por isso que foi em torno dessa doutrina que se deram os principais debates ao longo da Igreja, principalmente nos 5 primeiros séculos. A maior parte deles se deu em torno de como entender a encarnação de Cristo. Existe mais de uma dezena de termos relevantes a esse debate cristológico que são necessários para que a gente entenda e tenha uma compreensão correta da doutrina da encarnação. Por exemplo, arianismo. Esse é popular, remete à heresia de Ário, no 4º século, que negava a divindade de Cristo. Mas tem outros termos que são fundamentais para a nossa compreensão e que muitos de nós jamais ouvimos. Quem já ouviu falar na distinção entre homoiousios e homoousios? Parece grego, e de fato é. Patripacianismo, docetismo, monarquianismo modalista e dinâmico. Nestorianismo, apolinarismo, hipóstase, união apostática, ditelismo, quenoticismo, um monte de termos que a maior parte de nós entendeu, mas sem o qual a gente não consegue ter uma compreensão adequada e ortodoxa da doutrina da encarnação. Esses são alguns termos que, pela própria complexidade e o próprio atordoamento que nos geram, já indicam a complexidade desse tema. Especificamente, a cristologia, ela enfrenta problema em 2 grandes áreas. Ela enfrenta heresias em 2 grandes áreas. A primeira são as heresias que ensinam uma compreensão inadequada, seja da natureza da divindade de Cristo ou da natureza de sua humanidade. Por exemplo, o arianismo, que já foi citado, é um erro quanto à natureza da divindade de Cristo, porque supõe que Cristo, eles não negam a divindade de Cristo, mas afirmam que a divindade de Cristo é inferior à divindade do Deus Pai. O docetismo, por exemplo, que é uma heresia concernente a uma compreensão equivocada da natureza humana de Jesus. O docetismo vai dizer que a carne humana de Jesus não é mais do que uma aparência, como se Jesus fosse um fantasma. Ele não encarnou num corpo verdadeiramente humano. Esse foi um dos problemas que a igreja teve que enfrentar já no 1º século. A segunda linha de frente são aquelas heresias que apresentam uma compreensão equivocada da relação entre a natureza humana de Cristo e a sua natureza divina. Aí vão vir as heresias do apolinarismo,
do eutiquianismo, do nestorianismo e por aí vai. A complexidade desse tema é tamanha que levou alguns teólogos a serem um tanto fatalistas, pessimistas quanto à possibilidade de qualquer compreensão razoável e inteligível dessa doutrina. Por exemplo, Louis Berkhof, um dos mais importantes teólogos reformados do século passado, ele vai dizer: a doutrina das duas naturezas, numa só pessoa, transcende a razão humana. É a expressão de uma realidade supermental e de um mistério incompreensível, que não tem, preste atenção aqui, que não tem analogia na vida do homem como conhecemos. Não acha suporte da razão humana e, portanto, só pode ser aceita pela fé na autoridade da palavra de Deus. Outros são um pouco menos pessimistas, reconhecem o mistério e a dificuldade de se entender a doutrina da encarnação, mas, diferente de Berkhof, afirmam que há sim um análogo na vida do homem que nos permite ter uma compreensão mínima da doutrina da encarnação ou de perceber a sua inteligibilidade. Outro teólogo importante, também reformado, Charles Hodge, nesse sentido diz: a união entre alma e corpo na constituição do homem é o análogo da união da natureza humana e divina na pessoa de Cristo. Não se espera que nenhuma analogia responda a todos os pontos, mas nesse caso há suficiente semelhança para sustentar a fé e refutar a descrença. Não há nada em um que seja mais misterioso ou inescrutável que o outro. Ou seja, Hodge está dizendo o seguinte: é difícil entender a doutrina da encarnação, como Cristo pode ser humano e divino ao mesmo tempo. Mas isso, segundo ele, não seria tão mais complicado do que entender a relação entre a alma, a mente, e o corpo na pessoa humana. Mas, embora nós não entendamos como isso se dá na pessoa humana, nós sabemos que é o caso, nós sabemos que é assim que funciona. Da mesma maneira, embora não saibamos exatamente como se dá essa relação entre a natureza humana e divina de Cristo, nós temos um análogo na natureza humana, na pessoa humana, e, portanto, está justificada a sua racionalidade. Outros teólogos, principalmente de linha liberal, são muito mais radicais ao afirmar que a doutrina é irracional ou que a pessoa de Cristo é a falência da lógica. No entanto, a despeito da complexidade do tema, nós não podemos concordar que haja algo na fé cristã que seja irracional, que afronte a razão, porque Deus, Ele é o Logos, Ele é a razão, e é essa razão que encarna em Cristo. Portanto, Deus, em sua sabedoria, Ele não pode exigir de nós, Ele até poderia, mas seria contrário à sua natureza, impor algo que não fosse racional. A fé, embora em muitos pontos transcenda a razão e fuja à nossa compreensão, ela não é em nenhum ponto irracional. Transcender a razão e contrariar a razão são coisas aparentemente similares, mas profundamente distintas. Por isso, Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: das obras divinas, a encarnação é a que mais excede a nossa razão, pois nada de mais admirável se pode pensar como tendo sido realizado por Deus do que o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, fazer-se verdadeiro homem. Ou seja, até mesmo Tomás de Aquino, o maior representante da relação entre fé e razão, entre filosofia e fé na história cristã, ele reconhece a dificuldade de se compreender essa doutrina e reconhece como a doutrina da encarnação, ela transcende muito a nossa capacidade racional. No entanto, percebam que, embora ele afirme a dificuldade, ele não diz que é irracional ou afirma a falência da lógica. Não se poderia pensar diferente
se nós acreditarmos que a fé cristã ela foi revelada pelo próprio Deus onisciente. Justamente por isso, nós podemos ter a certeza que, embora as doutrinas cristãs sejam racionais, nem sempre elas caberão na nossa razão, porque a nossa razão é limitada. Seguindo a máxima clássica, finitum non capax infinitum, o finito não pode conter o infinito. Deus é infinito e a nossa razão é finita. E isso necessariamente resulta em diversos problemas de compreensão, por causa da nossa natureza limitada e pecaminosa e por causa dessa distinção com o Deus perfeito. Irmãos, então hoje nós terminamos toda a nossa introdução ao tema, para que a partir da semana que vem a gente possa finalmente entrar nos grandes problemas da cristologia. Nós começamos com uma justificação da necessidade de se tratar desse tema na nossa primeira aula. Nós desmistificamos alguns mitos e nessa aula aqui eu espero que tenha sido esclarecida o que é ortodoxia, o que é doutrina herética e como lidarmos com a heresia e com pessoas que incorram em doutrinas heréticas. E em seguida nós introduzimos, por fim, a natureza da questão da cristologia. Na semana que vem, nós trataremos das heresias que resultaram no Concílio de Nicéia, em 325. E ali, por fim, nós vamos analisar o docetismo, o gnosticismo e, sobretudo, o arianismo. E na próxima semana, nós vamos, por fim, tratar das heresias que resultaram no Concílio de Calcedônia, o nestorianismo, o apolinarismo, o monofisismo e tudo mais. Eu espero que até o momento, apesar da complexidade, essas aulas tenham servido para atrair para a importância do tema, para mostrar a inteligibilidade do tema e que na próxima semana a gente possa estar preparado para finalmente começarmos a entender minimamente, a partir da nossa razão limitada, a doutrina da encarnação. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem.